Quem apresentou isso foi o Jaime Maussan. Sim. Ele tem uma televisão lá no México e tal, e ele participou dessa audiência pública no México, juntamente com outros ufólogos, né, representando aí cada um seu país. Tava até o Ryan Graves lá, que foi um dos denunciantes no Congresso norte-americano, e esse Jaime Maussan, ele apresentou lá umas múmias que ele já tinha apresentado em 2017. Sei. E que já tinha sido desclassificado, né? Porque assim, ele fala que é ET, né? Que é múmia de ET. Só que alguns... ETs que visitaram a Terra supostamente no passado, Isso. né? Ele chegou a fazer medição das múmias, porque a múmia, ela é composta de pedaços de múmias humanas com animais, né? Tá. Então, vários outros tipos de animais ali que habitam o Peru estão ali, de certa forma, nos ossos. E existe uma forma de você montar isso, né? Tanto é que essas múmias, o diferencial de um ser humano é justamente as mãos, que teriam 3 dedos grandes, alongados, mas alguns raios-x que fizeram das mãos identificaram que os ossos eles estão em locais diferenciados. Entendi. Tem inclusive osso do pé que está na mão, né? Então foi tipo uma montagem Aparentemente montaram aquele corpo. E não é só uma múmia, são várias múmias, Sim. né? Inclusive tem nome, a Maria, né? Tem o Alberto, tem não sei se é Juanita, Então foram colocados nome o nome nas múmias, né? Porque o caso é de 2017. E aí, as pernas de algumas múmias, elas estão, por exemplo, com o fêmur trocado. Então, a cabeça do osso que deveria estar na bacia está no joelho. Está invertido. Está invertido. Tem outros que foram serrados para ficar do mesmo tamanho. Provavelmente era um fêmur de múmias diferentes e fizeram isso. Tem algumas mãos que também foi encaixado de certa forma que a múmia não teria uma articulação. Porque está errado. Quem fez esse tipo de coisa provavelmente estava mal intencionado e não conheciam nada de osso, né? De ortopedia, para fazer o negócio direitinho. Pelo menos embora a gente possa ficar melhor, né? Embora perceba-se que ao longo aí de conforme for aparecendo as múmias, né? Que não é uma só, e só naquela região de Palpa e Nazca, no Peru, a gente percebe que tem uma coisa muito bizarra. Se você pegar, por exemplo, 4 mãos ali que eles já fizeram o estudo da quantidade de ossos da mão. Então, por exemplo, o ser humano ele tem X quantidade de ossos. Vamos supor que tenha 20 ossos aqui na mão. Qualquer ser humano vai ter 20. Sim. Todos. A não ser que ele tenha alguma deformidade, algum problema aconteceu, né? Mas isso é raro de acontecer. No caso das múmias, essas 4 mãos, por exemplo, que foram analisadas, elas têm a quantidade, por exemplo, de 31 numa mão, 27 na outra, 24 na outra, ou seja, não bate nada com nada. Sim. E acho que eu tenho até aqui... Opa, tem material pra caramba aí, hein, Edson? Com relação às múmias, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, essa daqui, ó, que foi uma das primeiras, isso aqui é um osso que é do pé. Posso ver? E aí ele pode. E ele foi colocado. Então você tem aí os ossos, né? Que são aquelas... Parte principal tem um nome aí, tem o tarso, metatarso, essas coisas aí, que eu não sou médico, não entendo muito dessas coisas. São alongados, Eles né? substituíram um osso por outro, mas olha para aqui, dar um encaixe. Essa mão, por exemplo, de uma das múmias, ela tem... Os amarelos são ossos do pé, o vermelho são ossos que deveriam estar nessa parte aqui da mão e, na verdade, não estão aqui, ó. Elas estão mais para frente. Aqui tá certo, né? Que esses azuis... Mas aqui tem osso a mais, não tem? Tem. Todas elas têm umas bizarrices. Para eles então, montarem a mão, por exemplo, pegou um pedaço do osso do pé. Aqui, mas algumas mãos, né? Então, uma tem 26, outra tem 24, 27, 31 ossos que compõem os ossos
É porque, dessas mãos aí. como na minha área eu sou técnico de segurança do trabalho, e às vezes a gente tem que fazer algumas análises, eu falo, Ó, pô, tem Aqui, osso a mais nessa mão aqui. aqui é uma das múmias que nas pernas o osso do fêmur ele não bate. Ele não bate. Um é maior do que o outro, tem osso que foi serrado, entendeu? Para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Então veja que tem alguns absurdos, né? Que agora parece que o Jaime Maussan está querendo que outras universidades estudem isso. Não sei até que ponto pode surgir ali alguma coisa de repente diferente, embora tudo isso parece que é uma armação. E aí o cara que descobriu as múmias, né? E que cedeu para ele é esse cara aqui, ó. Esse cara, ele era o Mário. Quem que é o Mário? Antes ele não queria aparecer porque tinha medo, não sei o que e tal. Com o passar do tempo, esse Mário viu que o assunto em 2017 ganhou as manchetes e tal. Ele resolveu dar o nome dele correto, que era Leandro. Sim. Né? São 4 nomes lá. E Leandro, não sei o que, Rivera. E esse Leandro, se você procurar o nome dele na internet, alguns jornais peruanos, por exemplo, um jornal de 2007, você vai encontrar ele e mais 11 pessoas, 11 falsificadores de dinheiro, e ele é um dos, que foram presos, né? Que faziam isso em Puno, que é uma das cidades do Peru. Isso em 2007, né? No dia 24 de... Não, é notícia de 2007, não tem a data aqui. 25 de maio de 2007. E em 2010, ele também foi atrelado, o nome dele, num grupo que saqueia tumbas e relíquias arqueológicas do Peru ali. E eles adulteram isso para vender no mercado negro e faz essas coisas aí. Então, isso tem uma matéria também de 2010 falando, é um grupo especialistas em fazer esse tipo de coisa. Falsificação. Falsificar, fazer uma coisa mais diferenciada, tal, e vende para colecionador, etc e tal. Então, esse é a origem dessas múmias. Esse cara aqui. Mas aí também dura pouco isso também, né, Edson? O cara tem só um auge momentâneo e depois cai no ostracismo, né? Então, como foi divulgado lá no Congresso, o negócio está bombando. Né? Então tem um monte de gente defendendo, falando que é verdade, outros falando que é mentira, que já conhece. O Jaime Maussan, ele tem uma lista atrás dele de 44 casos que já foram classificados como fake, né? Então ele já apresentou corpos de seres de Roswell, né? E outras fotos fraudulentas, uma série de coisas. Ele faz isso pra quê? Pra vender livro depois? Então, ele tem um programa de TV, onde ele apresenta tudo então isso. tá atrás Sensacionalíssimo, de né? audiência. Isso, então, assim, pelo que a gente percebe, ele não tria o que ele tá divulgando. Simplesmente pega, coloca ali, mas assim, ele está mais interessado no que bombe aquele negócio, independente de ser verdade ou mentira. E tem alguns desses casos, mais de 40 casos, em que ele está envolvido, né, no caso, e o caso foi dado como fake, como montagem, né? Então tem um monte de coisa aí. E aí o Jaime Maussan é como se fosse uma espécie de pessoa carimbada da ufologia mexicana, que às vezes apresenta alguma coisa real e Mas muitas vezes seria não. como se fosse um programa sensacionalista brasileiro, que às vezes a gente tem ou tinha aí, que qualquer coisa diferente apresentava, fazia um auê do caramba. Isso, ele faz bastante isso, inclusive eu o conheci no Brasil, quando ele teve em alguns eventos, né, patrocinados no passado por uma extinta revista que tinha aqui. Uhum. E uma coisa que seria interessante até para colocar, ele usou, por exemplo, na audiência pública do México, algumas empresas, algumas universidades que fizeram análise, colocou o logo de todo mundo, falando que aquilo é extraterrestre, mas
essas faculdades, tal, elas não chegaram, algumas delas, não chegaram a dar um laudo conclusivo, interpretativo do que seria aquilo. Uma das universidades que ele deu a entender que tinha atestado, que era uma coisa diferente, etc. e tal, foi a UNAM, que é o Instituto de Física da Universidade Nacional Autônoma do México. Não é nem a Federal do México, Sim. né? É uma autônoma que ele paga e pediu para fazer o exame de carbono 14. E aí deu ali algo em torno de entre 400, 1000 anos, tal, dependendo da amostra que você pega da múmia. A múmia autêntica realmente vai te dar uma antiguidade. E aí foi usado nessa amostra 5 gramas de pele e de material do cérebro da múmia para poder chegar ali numa datação, né, de aproximadamente 1000 anos atrás, que seriam o período das múmias. Só que o que aconteceu? O Instituto de Física, assim que saiu lá no Congresso, emitiu uma nota no site deles, eu copiei aqui, traduzi, e o que eles falam? Que eles já tinham sido atrelados a essa história da tal suposta múmia de ET, Sim. e que, na verdade, eles não deram nenhum laudo. Então, o que eles fizeram? No dia 13 de setembro de 2023, 13 de setembro de 2023, o comunicado publicado em 2017, derivado da mesma situação que agora volta a ocupar a atenção da mídia, eles então falam que eles fizeram aqui, ó, usaram o Laboratório Nacional de Espectrometria de Massa com aceleradores, que é o LEMA, Instituto de Física, e comunica o seguinte: em maio de 2017, o LEMA realizou o estudo de datação por carbono 14, num conjunto de amostras que, segundo informação prestada pelo cliente, né, no caso Jaime Maussan, eram tecidos de pele e cérebro de aproximadamente 0,5 gramas, cujos resultados foram divulgados em junho de 2017, do mesmo ano, e entregue ao usuário que o solicitou. Por se tratar de um acordo comercial, ou seja, você paga para ter o exame, estes resultados são confidenciais e nenhum membro do LEMA, né, da universidade, pode divulgá-los. Os trabalhos de datação por carbono 14 realizados no LEMA destinam-se apenas a determinar a idade da amostra trazida por cada utilizador e em nenhum caso tiramos conclusões sobre a origem das referidas amostras. Se é extraterrestre, sei lá. Ou seja, ele mandou uma amostra, eles analisaram a amostra que foi mandada. Isso. E aí ele está usando esses símbolos, esses logos, para testar um negócio que, na verdade, essas universidades não. Então, aqui, ó, o LEMA se isenta de qualquer uso, interpretação ou deturpação subsequente dos resultados que emite. No caso da análise de junho de 2017, qualquer informação que implique a participação do LEMA em qualquer atividade que não seja a datação de carbono 14 é totalmente válida. Então, assinado aqui, ó, 12 de setembro de 2017, eles replicaram a mesma nota. Eles já tinham falado já isso. tinham falado e o cara está Que não era. insistindo nessa situação, dizendo que é múmia de ET.